que Paulo, ele estava pregando o evangelho, o discípulo estava pregando e ele mandou perseguir. A Bíblia fala que Paulo mandava cerrar homens e mulheres e crianças nas prisões. Então, Paulo, quem foi Paulo? O maior perseguidor do evangelho, o maior perseguidor de Jesus, o maior perseguidor de todos os tempos dentro da Bíblia se chama Paulo. Ele era chamado Saulo de Tarso. E dentro disso, um dia ele ficou sabendo que os discípulos estavam pregando lá em Damasco. E Paulo, imediatamente, ele pegou o seu cavalo e ele foi. Só que a Bíblia fala em Atos 9, se vocês depois quiserem ler, que quando chegou a uma certa altura, ele caiu. E quando ele caiu, ele ficou cego. E a Bíblia fala que Saulo não via mais nada. Ele não enxergava mais nada. E Saulo falou assim, o que está acontecendo? E aí veio um claro e falou assim, eu sou Jesus, a quem tu persegue? Então, quando uma pessoa persegue uma pessoa que ministra, que fala de Jesus, ela não está perseguindo, não é a pessoa, mas sim Jesus. E Saulo ali caiu, e Saulo ficou 3 dias sem ver, sem enxergar. E a Bíblia fala que quem estava com ele ali, né, eles tinham aquelas pessoas, os capangas que andavam com ele, pegou ele e foi e seguiu a viagem para Damasco. Só que Jesus viu e falou assim com ele, que chegasse lá, era para ele ir numa casa, né, e deitar e ficar lá. E Jesus falou com outro homem, Ananias, vai lá na casa, na rua direita, lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. Ele vai ser um grande ganhador de almas, uma grande pessoa na minha presença. E assim Ananias foi. A Bíblia fala que Ananias receou no seu coração a não ir. Por que ele receou? Porque Saulo era um grande perseguidor. A Bíblia fala que ele matava criança, homem, mulheres. Isso está escrito onde? Em Atos. Atos, ali a partir do capítulo 5, você já vai ver a história de Atos. E quando Ananias chegou lá, Saulo estava cego. Saulo não enxergava e não via, porque estava uma camada nos olhos de Saulo. E ali Ananias ministrou e orou por ele. E quando Ananias orou por Saulo, a Bíblia fala que as camadas dos olhos de Saulo caiu. E ele enxergou. E ele não era mais um perseguidor. Ali ele teve um grande encontro com Jesus quando ele estava indo perseguir o povo de Deus. E a Bíblia fala que Saulo perguntou, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu quero esse Jesus. E aí Ananias falou assim, seja batizado. E aí ele perguntou, mas o que é que me impede de batizar? Aqui tem água, me batiza. E a Bíblia fala que imediatamente Ananias batizou Saulo de Tarso ali dentro daquela casa. E aí Saulo foi um grande ganhador de almas. Então Saulo começou a implantar igrejas. E aí as pessoas perguntam, mas onde que surgiu as igrejas evangélicas? Dentro de Atos dos Apóstolos. Aí Saulo começou a implantar. E aqui nessa palavra que eu li, de Timóteo 5:8, eu tinha que voltar lá atrás para chegar até aqui. Quando chegou aqui, Saulo, ele implantava. A Bíblia fala que com quarentenas, ele ganhava quarentenas. O que é quarentenas? Menos uma. Porque antigamente, os chicotes não eram um chicote assim. Era um chicote, uma correia e tinha prego nas pontas. E a Bíblia fala que Paulo começou a pregar o evangelho. Aí de perseguidor, ele começou a ser perseguido. Aí o povo começou a perseguir a Paulo para matar ele. E a Bíblia fala que ele fez 9 viagens missionárias. E dentro dessas 9 viagens missionárias, ele implantou muitas igrejas. E começou a ministrar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma. E uma pessoa é esse jovem Timóteo. É muito lindo a história de Timóteo. Porque Timóteo era um jovem. E Paulo falou assim, ei Timóteo, é esse versículo que eu li aqui. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a sua fé e é pior do que infiel. E Paulo não era mais Saulo de Tarso. Deus mudou o nome dele. Na Bíblia tem 3 pessoas que foram mudados os nomes. E as 3 pessoas chamam
Sara, Deus mudou o nome dela de Sara para Sarai. Sarai. Deus mudou o nome de Jacó. Quem era Jacó? Usurpador, traidor, roubou seu irmão, roubou a primogenitura do seu irmão, traiu seu irmão. A sua mãe foi cúmplice quando Isaú, a história de Jacó e de Isaú, eram 2 filhos gêmeos. E a Bíblia fala que o primeiro, o primogênito, ele tinha a bênção do pai, ele tinha o cajado passado para o mais velho. Só que aí, quando o pai de Jacó e de Isaac estava bem velhinho, ele falou assim, vai lá meu filho, pega um guisado, pega um cevado lá, um bicho cevado, faz um guisado. Só que quando a mãe dele, Sara, Rebeca, estava escondida. Não foi Rebeca. A mãe de Jacó e de Isaú estava escondida de trás da porta, ouvindo. E aí ela pegou e correu, fez a sopinha e deu para o outro filho, que era Jacó. Porque Jacó, ela amava mais Jacó. Ela, vamos dizer, puxava o saco mais de Jacó, né? Ela era mais apaixonada por Jacó. E aí, ao invés do pai deles abençoar Isaú, abençoou Jacó. E Jacó foi um grande traiçoeiro. E a Bíblia fala que quando ele estava no meio do caminho, ele estava correndo do seu irmão, ele teve um encontro com quem? Com Jesus. A Bíblia fala que ele deitou nas pedras, porque ele estava com medo do seu irmão, porque ele errou, ele falhou. E a Bíblia fala que quando ele deitou sobre aquelas pedras, que ele abriu o olho